Meus irmãos, a paz do Senhor. Coube a minha responsabilidade de ministrar esta semana a lição de número 8, que vai ser postada no dia 24, domingo próximo. E o título da nossa lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O assunto ele vai abordar temas teológicos. Vamos falar sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja. É fundamental que o professor de ABD ele tenha a noção, pelo menos básica, desta doutrina. O objetivo geral desta lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e que nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Esse é um assunto que nós vamos tratar um pouco à frente, para que nós possamos entender o que o pastor Douglas propôs quando disse que nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. O nosso texto áureo está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Na verdade prática, nós lemos que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Ensinamentos que eles receberam e testemunho ocular, que eles viram durante todo o ministério terreno de Jesus Cristo. O texto bíblico para leitura em classe está na carta de Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22, e o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 7, os versículos 24 a 27. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para tempo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O Evangelho: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É interessante a gente observar que sobre as casas, cada uma edificada num terreno diferente, mas sobre elas vieram as mesmas intempéries. Uma não veio mais que a outra sobre uma só para justificar a sua queda, não. Vieram na mesma intensidade, no mesmo volume, vieram as mesmas intempéries. A que estava edificada sobre a rocha permaneceu, a que estava edificada sobre a areia ruiu. E a palavra do Senhor diz: e foi grande a sua queda. Nós vamos falar sobre a igreja do Senhor, sobre o que é a igreja de Deus, o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que isso quer dizer, o que tem a ver conosco esse assunto. Sempre digo
aos irmãos onde eu ministro aula que Deus não nos chamou para sermos frequentadores de igreja, mas para sermos igreja. Sermos igreja. As comissões, né, ou a grande comissão dada aos apóstolos que naquele tempo formavam a igreja incipiente, recai sobre nós hoje. Não é porque nós estamos no século XXI, com toda a tecnologia a nosso dispor, que nós não devamos nos preocupar com a comissão dada à igreja, que é de fazer discípulo. Essa é a comissão da igreja. Esse é o trabalho da igreja, fazer discípulo. E a lição, ela começa a falar sobre esse edifício espiritual. No primeiro ponto, a gente fala do edifício espiritual, nós vamos falar sobre o santuário judeu. Esse santuário judeu, ele teve o seu protótipo no tabernáculo. E como nós estudamos em 2019, do segundo trimestre, se eu não me engano, nós estudamos efusivamente sobre o tabernáculo, o que representava o tabernáculo, todas as coisas no tabernáculo, todos os utensílios, todos os móveis, as cortinas, o ritual, tudo apontava para a obra de Cristo. Os sacerdotes com as suas funções, o sumo sacerdote com a sua função, tudo apontava para a obra de Cristo. Então, o protótipo do santuário, do templo, né, que foi erguido mais tarde por Salomão, o protótipo foi o santuário. E tudo aquilo que eles praticavam no tabernáculo foi transferido para o templo. No templo do santuário judeu havia uma divisão. O estrangeiro, o gentio, ele tinha o seu lugar especial no templo. O muro fazia essa separação. E ao gentio estava terminantemente proibido transpor aquele muro, com risco de morte. Esse foi o santuário judeu. E cada detalhe do tabernáculo, conforme nós estudamos, ele sempre apontou para a pessoa, ministério e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus, eles fizeram distinção dos gentios por causa da lei. Os judeus entenderam que para o gentio se salvar, ele tinha que primeiro se tornar judeu. Se tornar judeu no aspecto físico, que fala da circuncisão. Já tratamos sobre isso, já falamos sobre isso. Trazendo para os nossos dias, muitos crentes dentro da igreja, e até mesmo pessoas com funções, vamos dizer assim, essenciais dentro da igreja, essas pessoas querem impor cargas aos novos convertidos, cargas que eles mesmos não carregam. Querem impor condições que eles não obedecem. A mesma situação que Israel vivia no passado, impondo sobre as pessoas cargas que os sacerdotes não carregavam, a gente vê isso no nosso meio hoje em dia. Mas isso é coisa de homem. Isso não é doutrina dos apóstolos, isso não é ensino de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Então o santuário judeu apontava para isso.
E o santuário judeu, para o judeu, ele tornou-se um símbolo de exclusivismo. Deus é meu. Deus é meu. Se você quiser, eu compartilho com você Deus, mas para eu compartilhar Deus com você, você tem que se tornar igual a mim. É isso que o judeu pregava, era isso que o judeu cria. No segundo ponto, nós vamos falar sobre o santuário cristão. Agora, no período da graça, o período da lei ficou para trás. Jesus cumpriu toda a lei, dando-se em sacrifício para que a justiça de Deus fosse satisfeita. E agora nós vivemos no período da graça e temos o dever de manter um santuário para Deus. Mas agora nós não estamos falando da igreja que nós congregamos. Nós não estamos falando do local de reunião dos irmãos. Nós estamos falando de cada crente individualmente. O santuário. Eu sou o santuário. Você é o santuário. Nós somos o santuário. E quando nós nos reunimos no local adequado para cultuar a Deus, aquele local se torna santificado porque nós estamos ali. Não são os instrumentos, não são os louvores, não. Se torna santificado aquele lugar porque nós, os crentes, estamos ali congregados. Então, esse é o santuário. E o fundamento desse santuário é o ensino cristocêntrico dos apóstolos e dos profetas. Isto é, as verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Claro, os apóstolos e os profetas, eles não tinham à mão o que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada. O que eles tinham era alguns escritos do Antigo Testamento que estavam à mão deles para eles fazerem uso daquilo. E não foi sobre isso que eles criaram uma doutrina. Eles criaram uma doutrina, ou a doutrina foi dada a eles, um ensino foi transmitido a eles para que eles passassem isso adiante pelo Senhor Jesus Cristo. O fundamento deles estava nisso, naquilo que eles ouviram, naquilo que eles viram o Senhor, naquilo que eles ouviram o Senhor falar, naquilo que eles viram o Senhor fazer. Esse é o fundamento. E quando se fala de pedra angular, nós estamos falando de Jesus Cristo. Mas o que seria uma pedra angular? Pedra angular, meus irmãos, com certeza não é aquela primeira pedra que a gente coloca num edifício, num terreno comprado para edificar uma igreja e a gente vai colocar pedra fundamental. Não é essa pedra, não. Pedra angular, na arquitetura, ela é essa pedra aqui. Essa pedra aqui é uma pedra angular. Por quê? Se essa pedra aqui for tirada, toda essa estrutura aqui que forma o arco vai cair. Sem essa pedra angular, não tem como manter essa estrutura de pé. Isso na arquitetura, tá? Quando se fala que Cristo é a pedra angular da igreja, nós estamos dizendo que sem esta pedra é impossível que uma igreja possa subsistir se não estiver fundamentada naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Além do que, esta pedra não pode ser removida jamais. Tirando essa pedra angular, tirando o ensino fundamental da palavra de Deus, que é o ensino que o Senhor Jesus nos transmitiu, o verbo que foi revelado, Jesus Cristo, o verbo, a palavra. Para entendermos
o verbo. Toda frase, toda ação necessita de um verbo. Qualquer coisa que façamos ou que falamos sem um verbo fica sem sentido. Qualquer coisa que nós agora, como crentes, como igreja, como santuário, qualquer coisa que nós queiramos fazer em prol da obra, pode ser com a maior boa intenção, mas se não estiver fundamentada, né, nos ensinos dos apóstolos e dos profetas, se não estiver fundamentado, se não estiver erguido sobre a pedra angular que é Jesus Cristo, não serve de nada. É uma coisa que vai subsistir por um tempo, mas que vai ruir. Quando o cristianismo começou a crescer, quando ele começou a aflorar, né, e que a perseguição se intensificou, Gamaliel disse o seguinte: olha, deixa isso aí. Se for coisa de homem, daqui a pouco isso acaba, passa. Mas se for de Deus, não. Se for de Deus, vai subsistir. Vai subsistir. Então, o santuário cristão, ele tem que estar fundamentado sobre essa pedra angular, essa pedra que é Jesus Cristo, a pedra principal. A pedra principal. Sem ela, nenhuma teologia seria possível. Sem ela, nenhuma fé poderia subsistir. Quando Paulo diz que guardou a fé, né? Acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, ele não estava falando somente daquilo que ele acreditou. Ele estava falando de toda a ação, de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele ouviu, de tudo aquilo que ele ensinou. Guardar a fé. E a nossa fé está posta em Cristo, que é essa pedra angular e que é essa pedra principal para a nossa edificação espiritual. Então, a pedra angular, Jesus Cristo, para um cristão ou para um crente, Jesus Cristo é a base fundamental na qual se assenta toda a construção da igreja e é formada por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. A igreja é um mistério que desde a eternidade já estava no propósito, já estava no coração do Senhor, já era um propósito de Deus formar a igreja, uma nova humanidade, um novo povo, conforme os profetas já vaticinaram no Antigo Testamento, e um novo nome, um novo povo surgirá. Israel não entendeu absolutamente nada do que os profetas estavam vaticinando, e isso veio se concretizar, se materializar com a chegada, com a vinda, com o nascimento de Jesus Cristo. Então, ela é formada por todos aqueles, a igreja, é formada por todos aqueles que acreditam na palavra do Senhor. Amém? Cristo, como a pedra principal, ele alimenta toda a igreja e também é a pedra que o mundo deve crer para que possa ser salvo. Não há nenhuma figura ou tipo que possa apresentá-lo adequadamente no seu variado ministério e na sua altíssima glória. Então, a figura mais apropriada é Jesus como sendo a pedra fundamental da igreja. O edifício é erguido sobre ela. Não há nada que se mudar. Aquilo que eu recebi é isso que eu estou transmitindo. Não mudei, não acrescentei. É o que João escreveu no Apocalipse.
Ele não estava falando somente a respeito do livro do Apocalipse, não. Ele estava falando a respeito de toda a palavra de Deus. Quem acrescentar ou quem tirar. Sobre ele virá o juízo. Então, aquilo que nós recebemos é aquilo que nós devemos transmitir. Aquilo que os apóstolos, aquilo que os profetas viram, aquilo que receberam do próprio Jesus Cristo, é aquilo que eles deveriam transmitir. E foi aquilo que eles transmitiram. E é por isso que a igreja tem subsistido até os dias de hoje. A síntese desse tópico: em Cristo, um novo conceito de santuário é construído, né? E isso deixou os judeus enfurecidos. Como que poderia aceitar no meio deles pessoas que até então eram tidas como desgraçadas, são os incircuncisos, conforme nós falamos em aula passada. Os crentes, eles são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal, ou seja, o nosso edifício espiritual, ele tem que estar edificado sobre a doutrina cristã, sobre a doutrina de Cristo, sobre os ensinos que Cristo deu, sobre os ensinos que Cristo transmitiu e ordenou que fosse transmitido às gerações subsequentes. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o fundamento, apóstolos e profetas, né? Conceito de apóstolo. Conforme nós temos na revista aí, fala sobre o termo grego de apóstolo, o seu significado, que era usado para designar alguém que tinha sido enviado ou um mensageiro, né? Quando ocorreu o Pentecostes, os apóstolos assumiram, né, depois de haver recebido poder, depois de terem sido, vamos dizer, revestidos de poder, né, do Espírito Santo, eles assumiram a proclamação do Evangelho ao mundo. Ali foi o ponto de partida para que o Evangelho pudesse se tornar conhecido em todo o mundo, tornando-se os apóstolos, né, junto com os profetas do Novo Testamento, o fundamento da igreja. Claro, nós não estamos falando aqui, quando se diz que os apóstolos, profetas como fundamento da igreja, nós não estamos falando aqui das teorias deles, dos conceitos deles, não. Nós estamos falando aqui daquilo que eles receberam de Jesus Cristo e que transmitiram aonde eles foram chegando, tá? Os ensinos que receberam de Jesus e que foram transmitindo. Mas nós estamos falando aqui de conceito que alguém criou, que alguém estabeleceu. Eu entendi dessa forma, vamos fazer assim. Não. É o que eles receberam de Jesus Cristo e é o que eles transmitiram. Então, isso é o fundamento deles, tá? Não conceito, não teorias, não é nada disso, não é nada do homem, é do que eles receberam de Jesus e daquilo que eles transmitiram. O termo apóstolo, como está na revista, é um enviado, é um mensageiro. E esse dom, né, ele tem permanecido, ou ele permanece ainda na igreja dos nossos dias, com uma conotação estritamente missionária, distinguindo os crentes que são separados por Deus para uma tarefa missionária. Então, o apóstolo hoje, né, seria um missionário. Existe a função apostólica hoje? Olha, eu acredito que não. Alguns defendem que ainda permanece, mas eu creio que não. Ela foi extinta junto com os servos do Senhor, até o último que morreu, que foi João, né, se eu não me engano. Então, ali extinguiu-se a função apostólica. A partir de então, surge então o missionário,
que, vamos dizer assim, seria o apóstolo dos nossos dias hoje. No segundo ponto, fala sobre a doutrina deles. Como nós já falamos, essa doutrina deles eram os ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo que Jesus havia ensinado a eles, eles replicavam, ou seja, eles passavam para frente, tal qual como tinham recebido. Não acrescentavam nem tiravam nada. Não acrescentavam nem tiravam nada. Da forma como receberam, eles transmitiram. Eles foram os mensageiros originais, testemunhos e representantes autorizados do Senhor, que foi crucificado e ressurreto. O testemunho dos profetas. Há aqui uma controvérsia de opiniões a respeito de quem são esses profetas. São os profetas do Antigo Testamento, são os profetas do Novo Testamento. Fala neste sentido aqui dos profetas do Novo Testamento. Apesar dos profetas do Antigo Testamento terem vaticinados a respeito do nascimento de Jesus, a respeito de que um novo povo seria formado, né? Mas, contextualmente, trata-se aqui dos profetas do Novo Testamento. A igreja é fundada sobre Cristo, no sentido de que ele foi revelado através do testemunho e dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Quando Pedro confessou Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus anunciou, naquele momento ali, que a sua igreja seria edificada sobre aquela pedra. Que pedra é essa? Pedro, conforme os vizinhos, dizem que são? Não. A pedra que Jesus estava se referindo era a verdade que tinha sido revelada a Pedro. E a conclusão, a interpretação que nós temos é que Pedro não chegou a essa conclusão por si mesmo. Aquilo foi revelado a ele pelo Espírito Santo. Então, sobre aquela verdade de Jesus Cristo ser o Filho do Deus vivo, a igreja seria edificada. Ele era ungido do Senhor, ele era Filho de Deus. Então, sobre essa verdade, a igreja seria edificada e ela resistiria, como tem resistido em todo o decorrer da história, e chegaria até os nossos dias e continuaria até o arrebatamento. Esse é o testemunho dos profetas, esse é o testemunho dos apóstolos, que transmitiram e que chegaram até nós com tamanha fidelidade. Não sei se os irmãos já brincaram com seus alunos, né? Ou pelo menos no tempo de escola, aquilo que alguém chega no ouvido do outro e transmite um recado. E olha que era um recado pequeno, né? E você deveria ir transmitindo no ouvido do outro, até chegar na última pessoa. Aquela última pessoa transmitia aquilo que ela tinha recebido. E era totalmente diferente daquilo que tinha sido falado no começo. Graças a Deus, que a palavra de Deus permanece infalível, inerrante. E aquilo que os apóstolos falaram, aquilo que os profetas vaticinaram, permanece e está em nossas mãos para que possamos ser edificados cada vez mais com esta palavra preciosa. Síntese desse segundo tópico: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Senhor, o Senhor Jesus. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos, como nós falamos e queremos deixar bem evidente, bem enfatizado. Essa doutrina dos apóstolos aqui, testemunho dos profetas, não está falando daquilo que eles criaram
para estabelecer uma igreja. Não, aquilo que eles receberam de Jesus, aquilo que ele foi exatamente aquilo que eles transmitiram a todos quantos foram anunciado o Evangelho. Edificados para a morada de Deus. Esse é o terceiro e último tópico dessa lição. E o primeiro ponto desse tópico, nós vamos falar sobre um edifício bem ajustado. E Efésios 4, 5, ele nos diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um edifício bem ajustado, um só corpo, um só Senhor, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A igreja, ela é uma unidade, é um corpo, tendo um só Senhor, tendo uma só fé, tendo um só batismo e servindo a um só Deus. Mas dentro dessa unidade é necessário que haja diversidade. Paulo, na sua carta aos Coríntios, fala diversidade de dons. É necessário que dentro da Igreja de Cristo não que haja divergência, não entenda mal o que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui de divergências, não. Nós estamos falando de diversidades. O que eu quero dizer, o que nós queremos dizer com isso? Diversidades de níveis culturais, diversidades de níveis sociais, diversidades de níveis espirituais. Diversidade. A analogia feita com o corpo humano, ela é muito própria para aplicar a Igreja de Cristo. Repare bem que no nosso corpo, os órgãos, tirando o pulmão e rim, que nós temos dois, né? Os órgãos internos, eles são distintos nas suas características, na sua formação, na sua composição. Não, mas pera, está dentro de mim, como é que pode? Sim. As células que formam o pulmão não são as mesmas células que formam o coração. As células que formam o coração não são as mesmas células que formam o fígado. As células que formam o fígado não são as mesmas células que formam o rim, que formam a bexiga. A diversidade, mas o corpo é um. Nessa diversidade forma-se um corpo único. Na igreja, isso é indispensável. É indispensável que haja essa diversidade para que a igreja possa crescer bem estruturada, para que a igreja possa expandir para aquilo que ela foi formada, para aquilo que ela foi chamada para fora. A igreja foi chamada para fora do mundo, mas permanece no mundo, mas não pertence ao mundo. Os irmãos conseguem entender isso?
Eu com os meus conceitos, congregando com um irmão que pensa totalmente diferente de mim, mas por causa de um só Senhor, por causa de uma só fé, por causa de um só batismo, por causa de um só Deus, nós preferimos ficar juntos. Isso é tremendo. E foi isso que deu um nó na cabeça dos judeus. Como é que pode ser isso? Isso é impossível. A igreja é isso, irmãos. É esse edifício bem ajustado. Quando nós nos edificamos sobre Cristo, qualquer barreira ela é rompida, qualquer muro é desfeito, qualquer inimizade é rompida, qualquer diferença é abolida, quando edificados sobre Cristo. Mas quando nós somos edificados sobre dogmas, sobre tradições, sobre costumes, isso continua a nos separar dos outros. Não congrego com fulano não, porque o fulano come carne de porco. Não congrego com fulano não, porque o fulano trabalha sábado. Não congrego com fulano não, porque o fulano faz isso. O outro pinta a unha, o outro corta cabelo, o outro... São essas coisas. Mas quando nós estamos edificados sobre Cristo, tudo isso se torna insignificante para nós. Não é isso, não são essas coisinhas que vai nos impedir de chegar no céu. Então, a característica desse especial, desse edifício, é que ele precisa crescer, né? Ele não é aquela coisa que foi edificada, pronto, foi uma obra arrematada. Não. Jesus deu o fundamento. E é interessante observar que nós não encontramos na Bíblia qualquer regra para a edificação espiritual. Não, o Senhor Jesus deu a base. Os parâmetros estão em toda a palavra para que essa edificação esteja bem ajustada. No entanto, né, essa característica não é como o crescimento de um edifício que vai pondo tijolo sobre tijolo. É o crescimento de um organismo vivo, tal como o corpo humano. E o crescimento, né, tal como o corpo humano, o crescimento da igreja, ele se aplica muito bem quando comparado ao crescimento do corpo humano. Quando criança, qual é o alimento que nós recebemos? O leite materno. Imagine se nós estivéssemos com leite materno até hoje. Qual de nós teria sobrevivido? Qual de nós estaríamos vivos hoje para contar a história? Sobrevivi com leite materno. O leite materno ele é necessário até certa idade. A partir de certa idade, a alimentação tem que ser trocada. Dentro da igreja é da mesma forma. É por isso que Paulo disse, para. Não vou continuar tratando vocês como mingauzinho, não. Vocês já estão capacitados a alimentar com alguma coisa mais sólida. Chega de Jesus te ama, Jesus te quer, chega disso. Vamos expor a verdade. Vamos falar sobre o inferno, vamos falar sobre o pecado. Não é só o culto. Às vezes eu fico olhando o culto, a palavra ministrada, e às vezes é só palavra de bênção, Deus te ama, Deus te quer, mas assim, não preciso fazer nada, não preciso mudar, Deus me quer assim mesmo. Então, o alimento para que um edifício possa crescer bem ajustado, ele tem que ser coerente com a faixa etária, ou com o nível de crescimento. Se o crente não se desenvolveu, claro, tem que continuar lá na mamadeira. Mas o crente que vai se desenvolvendo, a mamadeira já não serve mais. Né? A história de bonequinho de barro já não satisfaz mais. Eu quero saber mais. Como é que é isso?
como funcionou, quando foi. Aí sim, é Bíblia, são livros de apoio. O crente, ele quer se alimentar. Há necessidade dele de crescer. Então, não é apenas colocar ensino sobre ensino. É preciso que a pessoa aprenda, é preciso que o crente seja ensinado, é preciso que tenha certeza de que ele aprendeu o que foi ensinado, para que ele possa crescer espiritualmente. Templo santo no Senhor. É o segundo ponto desse último tópico. Deus, ele habita na sua igreja. Não é a morada de Deus, não. Tá? Crentes, judeus e gentios formam um santuário vivo, que é a igreja do Senhor, onde Deus vive e onde Deus se manifesta. Onde manifesta a sua glória. Deus vive no sentido figurado, é claro. Nós não estamos falando que a congregação do bairro Aeroporto é a casa de Deus. É a casa de Deus no sentido que é o lugar onde nós reunimos para cultuar e adorar o Senhor. Tá? Tanto não é a casa de Deus que é um ponto alugado. E no dia que, se porventura nós devolvermos ao senhorio aquele ponto, ele transforma aquilo em qualquer outra coisa. Se for outro bem igreja, amém. Mas se o camarada chegar e quiser colocar um botequim, ele aluga para o botequim, pronto, está acabado, não tem problema nenhum. E não vai acontecer nada com a edificação. Então é casa de Deus no sentido de que quem se reúne ali são os filhos de Deus. Então é denominada casa de Deus. Enquanto nós não estivermos nos reunindo ali, ela é casa de Deus. Mas ela pertence ao senhorio. Tá? Esse templo é santo. Falando de nós, falando da igreja. Santo no sentido de que ele está santificado por minha causa, por sua causa. Ele está santificado nesse sentido. E ele é separado do mundo e dedicado a Deus para santos propósitos. Como santuário santo, a igreja é um centro onde acende louvor e adoração a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo da igreja no que se diz a adoração, no que se diz a louvor a Deus. Ela é o santuário, é o lugar santo. Por fim, fala de morada do Altíssimo. Quando o Senhor, e nós estudamos isso no ano passado, no segundo trimestre, conforme falamos aqui agora há pouco, quando o Senhor ordenou que fosse construído o tabernáculo e deu todas as medidas, já deu a planta, para que fosse construído o tabernáculo, ele disse que seria a morada dele, ele estaria ali com aquele povo. A imensa dignidade da posição do crente consiste no fato de que formam uma morada de Deus no Espírito. Eis aqui o propósito do templo: criar um lugar onde Deus possa morar em comunhão com o seu povo. Esse lugar é a igreja. Volto a repetir. Não estamos dizendo que só encontramos Deus na igreja. Não. Mas é o lugar mais propício para que possamos, reunidos. Deus está aqui agora comigo, enquanto eu ministro a aula para você. Deus está aí com você, enquanto você está ouvindo esta aula. Mas a igreja do Senhor é o lugar propício onde reúne-se o povo de Deus em torno de um objetivo comum. Para ali nós manifestarmos a nossa fé, que é uma, para testemunhar do batismo que nós recebemos. A igreja é para isso. Ela foi estabelecida para isso. E essa igreja que o Senhor estabeleceu, ela é formada de judeus e de gentios. Aqueles que estavam longe, agora estão perto. Já não sois mais estrangeiros. Que maravilha!
Que maravilha! Estávamos excluídos, não por Deus, mas pelos judeus. E agora o Senhor vem, cria uma nova humanidade. De dois povos, faz um. E dá o nome de igreja. A Igreja de Cristo. Concluindo, a síntese desse terceiro tópico, Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Deus habita na vida desse. Concluindo, sintetizando, podemos apresentar os gentios em 4 pontos distintos. Da morte, nós passamos para a vida. De escravos, fomos feitos livres. De túmulo, fomos colocados num trono. Da separação de Deus, houve uma reconciliação. E da morada de demônio,